Saudações, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a administração de valores a receber. A grande pergunta a ser feita é a seguinte: por que as empresas geram e precisam de duplicatas e, nesse sentido, por que essas duplicatas a receber? Quando nós pensamos em administração de valores a receber, nos vem à mente, a ideia de um balanço patrimonial, nos vem a ideia de um ativo circulante, e dentro desse ativo circulante nós temos lá o caixa, nós temos lá os disponíveis, nós temos lá os estoques, mas nós temos lá uma rúbrica no balanço patrimonial chamada duplicata a receber. A pergunta é, por que essas empresas precisam de duplicata? Bom, a resposta é a seguinte: porque nem tudo que as empresas produzem e vendem é à vista. Na medida em que, se tudo fosse à vista, na verdade, nós não precisaríamos de duplicatas a receber, na verdade. Na verdade, eu vendo à vista, eu recebo à vista e transformo isso em caixa. O destino disso é comprar máquina, equipamento, etc. Problema: numa economia competitiva como a de hoje, há necessidade de se conseguir cada vez mais o quê? Clientes. Para obter clientes eu preciso conceder desconto, eu preciso conceder prazo de pagamento. E isso gera uma duplicata. Então o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer por que essas empresas geram duplicatas e como que nós podemos abordar essas duplicatas. Então existem algumas maneiras. A primeira delas é o ciclo operacional, o ciclo financeiro. Depois nós vamos dar uma olhada no fluxo de caixa e o valor presente. Depois, mais à frente, o fluxo de caixa operacional, o investimento marginal, o fluxo de caixa marginal, para nós entendermos como que nós podemos fazer a gestão dessas duplicatas a receber. A gestão dos recursos, uma abordagem a partir do ciclo operacional e financeiro. Antes de nós entrarmos nisso, mas que coisa doida é essa, Vladimir? Olha, veja só, quando a gente pensa em duplicatas a receber e para pensar nessa abordagem a partir de ciclo, nós temos que já reconhecer o que é um ciclo. Ciclo é um movimento que as empresas fazem num determinado período de tempo. Vladimir, explica melhor. Você fala em ciclo operacional e ciclo financeiro. Qual é a diferença? É bem simples. Ciclo operacional é aquele que começa quando eu compro a minha matéria-prima, em se tratando de uma empresa industrial, bem entendido, e ali eu vou receber pela venda do meu produto acabado. Então o que acontece? Eu tenho um momento de compra, não paguei ainda, mas comprei. Recebi o recebimento da minha venda do meu produto. Esse é o ciclo operacional. Dentro desse ciclo operacional existe um momento chamado ciclo financeiro. Eu tenho a compra da matéria-prima, transformei essa matéria-prima em produto acabado, vendi meu produto, só que eu não recebi ainda. Então veja, paguei a minha matéria-prima e vou receber lá na frente. Esse pequeno espaço de tempo, ou esse médio espaço de tempo, é o ciclo financeiro. Quando nós pensamos em entender a duplicata a receber a partir do ciclo operacional e financeiro, nós temos que ter em mente de que as duplicatas a receber, elas acontecem exatamente nesse momento. Olha, eu vendi meu produto, te dou um prazo para você pagar o meu produto, portanto, estou produzindo sapatos. Vou vender lá 100 mil pares de sapatos. E dou prazo para as pessoas me pagarem isso, dou 30 dias. Então, eu paguei a minha matéria-prima, por exemplo, no dia 2, vendi os meus sapatos, só vou receber, por exemplo, no dia 30. Então, eu tenho um ciclo financeiro de 28 dias. Ou seja, eu tenho um hiato financeiro. Esse hiato financeiro, portanto, é o ciclo financeiro, é o momento em que geram-se duplicatas. Quando eu falo nessa abordagem de ciclo operacional financeiro, eu tenho que ter em mente que isso pode me gerar alguns problemas. Primeiro deles, despesa com análise de crédito. Quando eu começo a trabalhar com duplicatas a receber, eu tenho que ter despesa com análise de crédito. Eu não posso vender a prazo, por exemplo, a empresa até pode, não deve vender a prazo, na verdade, para todo mundo. Eu preciso fazer um levantamento de crédito para ver se aquele cliente é um bom pagador. Então eu vou ter uma despesa com isso. Eu vou ter que contratar funcionários para fazer o levantamento. Eu vou gastar gastar conta telefônica, com telefone, para que eu faça levantamento cadastral desse futuro cliente. Eu vou ter despesas com a cobrança de duplicatas. Eu vou ter que ter gente que vá até o banco, eu vou ter que ter computador ligado a um banco para que eu verifique se essas duplicatas estão sendo pagas de acordo. Existe o risco com a perda, ou o risco de perda. O que é isso, Vladimir? É a situação onde, por exemplo, um determinado cliente fica inadimplente comigo. Então, o risco de inadimplência, ou o risco de perda,
né, num determinado período de tempo, desses 100 mil pares de sapatos, sei lá, 10% disso eu tenho que ter como provisão com devedores duvidosos. Então, o risco que eu corro. Quando eu penso nisso tudo, né, no risco, na despesa, com cobrança, etc., e penso que, e começo a refletir, que esse movimento, né, paguei a minha matéria-prima, vou receber lá na frente, implica no ciclo financeiro, eu entro numa discussão chamada cálculo do giro das duplicatas. E eu preciso entender que, de que forma isso beneficia a empresa. Se é algo inevitável, eu vender o meu produto a prazo, nem todo ele, sei lá, 80%, 70% eu vou vender à vista, 20%, 30%, aí vai da estratégia da empresa, 20%, 30% eu vou vender, por exemplo, a prazo, eu tenho que saber calcular qual é o giro disso. Então, como é que eu calculo esse giro de duplicatas? Existe uma fórmula bem simples para calcular esse giro. Eu pego as receitas brutas, tanto as receitas que eu tenho adquiridas, então quantidade vezes preço, e divido pelas minhas das vendas a prazo. E tenho o meu saldo médio de duplicatas a receber. Vamos ver como é que eu aplico isso através de um exemplo. Vamos imaginar uma empresa que tem uma receita bruta, então, lembrando sempre, né, receita bruta, quantidade vezes preço, então, volume de produção, né, 100 mil pares de sapato a R$1 o par, então eu tenho 100 mil reais, né, 100 mil unidades monetárias. Sendo que uma parte disso é a prazo. Então vamos imaginar que eu tenha 4 milhões de vendas a prazo num determinado ano, que é o ano que eu vou chamar de X1. Essa é a minha receita bruta. Olha só o que eu tenho ali na frente para vocês. Vocês estão vendo ali que eu tenho, daqueles 4 milhões, eu teria então um saldo médio de duplicatas a receber. Vamos imaginar que o ano X0, ou o ano anterior, eu tinha um saldo de duplicatas a receber, que eu vou resgatar só em X1, de 400 mil. Em X1, eu gerei, através daquele ciclo financeiro, duplicatas a receber de 600 mil. Vladimir, como é que eu calculo esse giro? É muito simples. Eu vou pegar o saldo anterior, que são aqueles 400 mil, mais o saldo atual, que são os 600 mil, vou somar aquilo. Vou dividir, portanto, achar a média dos dois. Vou dividir por 2, vai me dar 500 mil. Vou pegar a minha receita bruta, aquela receita de 4 milhões, vou dividir por 500 e vou encontrar um giro de 8 vezes. Vladimir, o que é isso? Me explica. Simples. Significa que a cada 8 vezes, né, num ciclo de um ano, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos tratando de um ciclo de um ano, 360 dias, a cada 8 vezes eu consigo transformar aquelas duplicatas, né, a receber em dinheiro. Né? Então é o meu giro das minhas duplicatas. É como se eu tivesse pagando a minha matéria-prima, recebendo o meu produto acabado, e isso ocorresse 8 vezes, na média, em 360 dias. Vladimir, se isso é uma realidade, se eu consigo calcular o meu giro das duplicatas, então eu entendo, de alguma maneira, por que as empresas, por exemplo, concedem prazo. Né? Agora, a segunda pergunta é a seguinte, que cai ainda nas duplicatas a receber. Por que as empresas concedem descontos? Olha, quando eu falo em conceder prazo de pagamento que gera duplicata, uma coisa está relacionada à outra. Para pensar comigo. Se as empresas precisam estar mais competitivas, lógico, ela tem que ter preço, tem que ter custo baixo para ter preço bom, tem que ter produtos de qualidade, tem que investir em tecnologia, etc. Isso é suficiente, Vladimir? Não é. Não adianta ter simplesmente custo baixo e ter preço bom. Não adianta ter uma boa inserção no mercado, por exemplo, com alto nível tecnológico, se você não tiver o quê? Não tiver condições de cativar o teu cliente. Então, uma das estratégias, né, e de forma assim absurdamente, né, bem empregada nas economias brasileira, europeia, americana, etc., é a concessão de desconto.